Vamos orar mais um pouco, irmãos. Orar nunca é demais. A fala que a gente tem que orar sem cessar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós estamos aqui para te glorificar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para ti, Senhor, ó Deus, conhecer, Senhor. Recebe as nossas vidas, Pai. Pai, recebe as nossas vidas, Senhor, ó Deus, como um incenso agradável. Recebe, Senhor, ó Deus, cada coração aqui, Senhor. Recebe, Jesus, ó Deus, cada necessidade, cada lágrima, Senhor, ó Deus, cada gratidão, Senhor, ó Deus. Recebe as nossas vidas, Senhor. Nós, Senhor, ó Deus, invocamos, ó Senhor, a Tua presença. Nós invocamos, ó Pai, a unção do Teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Para que venhamos, ó Senhor, ó Deus, a revelar a Tua palavra, Senhor, ó Deus, a revelação da Tua palavra, ó Senhor, ó Deus, ela entrando nos nossos corações para viver, para cumprir, Senhor. Jesus, nós te declaramos, Senhor, Senhor dessa reunião, desse culto, Senhor, ó Senhor das nossas vidas, Senhor, que somente o Teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, haja no nosso meio, Pai, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Antes de sentar, vamos abrir Salmo 37.
Salmo 37 fala da felicidade temporária dos ímpios. Salmo 37. Já acharam? Amém? Amém. Glória a Jesus. Salmo 37 diz, 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes ou não te precipites, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém? Amém. Podem sentar, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A palavra que Deus me deu, é mais uma palavra de estudo, amém? Porque 80% do ministério de Jesus foi estudo. Ele fez milagre, ressuscitou, fez um monte de obras aqui, mas o principal, ele sempre estava ensinando. O sermão da montanha, estava ensinando em tudo quanto é lugar, ensinando. E o ensino, ele produz vida em nós, amém? A Bíblia fala: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Só pode conhecer o poder de Deus quem primeiro conhece as Escrituras, conhece e vive as Escrituras. Quem quer viver no poder de Deus aqui, amém? Nós todos queremos viver no poder de Deus. Então, a gente tem que, desde o começo da minha conversão, já fazem 30 anos, glória a Jesus. Desde o começo da minha conversão, eu me apaixonei pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, porque eu não quero errar diante do meu Deus. E a Bíblia fala: errar é não conhecer. Então eu tenho que conhecer. Amém? E eu quero conhecer o poder de Deus na minha vida, sim. Porque eu não quero viver uma vida natural. Eu não quero viver uma vida qualquer. Jesus, Ele me salvou. Ele nos salvou para viver o quê? Vida e vida com abundância. Glória a Deus. Amém? Amém. Vida e vida com abundância, mas tudo isso passa pelo ensino, pela palavra. Eu tenho que me conformar. Essa palavra aqui diz: medita nela de dia e de noite, de dia Aleluia. e de noite. Glória a Deus. Amém? E a palavra que Deus deu para nós hoje é esse Salmo 37 e vários outros. Eu vou deixar esse estudo com a missionária. Depois ela vai poder, mais com calma, com a graça de Deus, conforme a direção de Deus, esmiuçar um pouquinho mais isso. Mas eu vou tentar passar, dentro do tempo que a missionária me deu, mais ou menos até umas 9 horas, vou passar o que Deus colocou no meu coração, amém? Deus colocou esse salmo aqui por quê? Porque a gente direto vê muita injustiça no mundo, vê muita situação errada, muita situação complicada, às vezes errada do nosso ponto de vista. Verdade. Às vezes errada porque a gente não conhece o contexto. Amém? E aqui diz no salmo aqui: descansa no Senhor. Aleluia. Espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Isso é temporário. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Deixa nas mãos de Deus. Diz aqui ainda mais: deixa a ira, abandona o furor, não te precipites ou impacientes, certamente isso acabará mal. Então, nós precisamos ser mansos e esperar no Senhor, descansar no Senhor, porque certamente Ele vai vir com justiça, vai vir com amor, vai vir com providência. Aleluia. Não nos irritemos. O Senhor diz aqui: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Nós possuiremos a terra. Então esperemos o Senhor. Amém? Depois, mais adiante, diz no versículo 18, verso 20, diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros. Ele está contigo. Glória a Deus. Amém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles, a nossa herança, permanecerá para sempre. Aleluia. Amém? Deus. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Não serás envergonhado nos dias do mal, e nos dias da fome
Deus te fartará. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Creia no novo começo, creia no novo. A cada manhã a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. A cada manhã é um novo dia. Glória a Deus. Não amanheça, não desperte do sono assim de qualquer maneira. Dê glória a Deus, Jesus, hoje é um novo dia. Aleluia, Deus. Pode ser que seja o nosso último dia também. Verdade. E é por isso que a gente tem que ter sabedoria. Sabedoria e coração grato e descansar no Senhor. E não se irritar e não se precipitar. Amém? Porque tem muitas situações, tudo parte do princípio de a gente querer fazer justiça. Deixa Deus fazer a justiça dele. Aleluia, Deixa Deus Deus. fazer a obra dele com mansidão, porque a nossa herança permanecerá. Nos dias de fome a gente é farto, e nos dias maus a gente não é envergonhado. Verdade. Mas precisamos esperar no Senhor primeiro. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Eclesiastes 5, de 2 a 7. De novo aqui Deus diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, e o que votares pagam. Melhor é que não votes do que votares e não cumpras. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? É muita coisa aqui, mas uma das sumas desse trecho aqui de Eclesiastes é: cuidado com o que tu fala, cuidado com o que tu joga para fora assim na tua vida, porque Deus ele olha cada palavra nossa, e a Bíblia fala aqui claramente que dependendo do que a gente colocar, o que a gente pronunciar diante de Deus, diante das pessoas, isso traz destruição para nós, porque há sempre um anjo de Deus diante de nós. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Verdade, Deus. Então Deus ele atenta a cada palavra, a palavras de adoração, a palavras de louvor, e a palavras de ira, e a palavras de precipitação, e a palavras de furor, então, e a palavras precipitadas. Então cuidado diante do patrão, do pastor, da família, dos filhos, de cada situação. Cuidado com cada palavra, cada situação, porque o Senhor Espírito Santo ele está ao nosso meio. Amém? Amém. E a Bíblia diz: quando a gente votar alguma coisa diante de Deus, cumpra. O que tu falar diante de Deus, cumpre, porque Deus não se agrada de voto de tolos. E não é só diante de Deus, não, é diante do meu patrão, diante da minha esposa, meu marido, meus filhos, seja de quem for. O que você falar, tenha o caráter cristão de cumprir. Aleluia. Porque Deus não se agrada de voto de tolos, Deus não se agrada de palavras ao vento. O que você falar, você faz, seja uma pessoa de uma só palavra. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Amém. E o que me chama a atenção é aqui: como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Sejam poucas as tuas palavras, poucas as tuas palavras diante de todo mundo, principalmente diante de Deus. E o que você colocar diante de Deus, o que você colocar em cada relacionamento, o que você pode fazer com essas palavras, se é bênção, se é maldição. E cuidado, não prometa alguma coisa, principalmente diante de Deus, porque Deus não se agrada de voto de tolos. Amém? E o que me chama a atenção é que não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Será que muitas vezes alguma doença, alguma coisa, algum mal-estar não vem porque a gente está errando nas nossas palavras, não vem porque a gente está não cumprindo ou usando de forma errada? A Bíblia diz lá no final, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que a ama comerá do seu fruto.
Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. A minha boca pode fazer pecar a minha carne como? A morte e a vida estão no poder da língua. O que tu fala, como tu fala, quem tu fala, pode trazer bênção, pode trazer maldição, outra vez, ou alguma coisa. O que você falar, o fruto disso você vai colher, seja das tuas obras, ou seja do teu falar. Amém? Então por isso que diz aqui em Eclesiastes 5:6, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi um erro. Ou seja, Deus, ele não, Deus, principalmente Deus, ele, Deus, foi um engano, me enganei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Bendito. Reverência diante do Senhor. Saiba que cada palavra que você fala, ainda que não seja diante dele, mas você fala para o teu próximo, cada palavra, não diga, foi engano, ou foi isso, eu não quis dizer, entendeu? Deus diz aqui, nem digas diante do anjo que foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Então, às vezes, por isso que a vida das pessoas não estão como fluindo como deveriam estar, porque estão sendo destruídas pelas suas próprias palavras. Verdade, Deus, aleluias. Amém? A gente viu aqui pela palavra de Deus que as palavras podem fazer adoecer, as palavras podem fazer viver. E as palavras podem construir, e as palavras também podem destruir. Amém? Amém, Jesus. Glória a Jesus. Continuando. Glória a Deus. Tiago 3, de 2 a 13. Fala sobre. Vocês já leram essa palavra sobre a língua lá em Tiago? Irmãos, eu incentivo todos a lerem a palavra de Deus. Amém? É uma maravilha. É vida. Vida e vida com abundância. Amém? Ele fala aqui esse trecho de Tiago que muitos pecam assim muitas coisas, mas aquele que não peca na língua, ele é um varão abençoado, é uma pessoa abençoada. Glórias a Deus. E é poderosa para frear todo o corpo, para controlar todo o corpo. E fala sobre a língua, que a língua é semelhante a um leme de um navio, que é pequenininho, mas leva um navio para onde quiser. E é como uma fagulha que incendeia toda uma plantação. E cuidado, o que diz aqui? Assim também a língua é um membro pequeno e gloria-se de grandes coisas. Glórias a Deus, aleluia. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos, diz a palavra. Não convém que isso se faça assim. Verdade. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Glória. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Aleluia, Deus. Amém? Então o Espírito Santo está chamando a atenção minha e de cada um de nós aqui sobre a voz, sobre a palavra. Amém? Porque a gente cria vida ou morte com as palavras. Amém? Amém, Jesus. Continuando. Irmãos, essa aqui quase não acontece, né? Tiago 4, de 11 a 17, né? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Deus bendito, aleluia. Quase não acontece, né? Amém? Glória a Deus. Amém? Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, Tiago 4, de 11 a 17, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E só há um juiz. Amém? Amém, Jesus. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao outro? Eis agora vós que dizeis hoje, essa é a primeira parte, agora um outro assunto. Eis agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos.
Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Glória a Deus, aleluias. Porque que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como essa, é maligna. Verdade, Jesus. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Onde é que está a nossa humildade, a nossa dependência de Deus? Deus, Amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas assim fala com o coração presunçoso, pretensioso. E a Bíblia diz que isso é maligno. Por quê? Porque não depende de Deus. Essa foi a raiz do pecado lá de Adão e Eva. Não quiseram depender de Deus para alimentá-los com a árvore da vida. Cada dia eles iam lá sendo alimentados. Então, o que é importante nesse aspecto para nós todos aqui? A dependência de Deus. Se o Senhor quiser e se vivermos, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, glória a Ele por cada coisa. Sem Ele, nada podemos fazer. Amém? Glória a Jesus. Agora vem alguns provérbios. Eu amo provérbios. Tipo assim, quando vem um novo convertido assim, e eu posso ter a oportunidade de ministrar, olha, começa lendo os evangelhos e começa lendo Salmos e Provérbios. Salmos é comunhão com Deus. Provérbios é sabedoria prática. E os evangelhos é o que tu primeiro precisa saber do teu Salvador, a vida do teu Salvador, a vida de Jesus. Então, os evangelhos, Salmos e Provérbios. E agora a gente vai passar por alguns versículos de Provérbios. Olha só, os irmãos vê que a Bíblia, ela está cheia de ensinamentos maravilhosos, está cheia. Para que serve a Bíblia? Para admoestar, para corrigir e para consolar. Amém? Então, é maravilhoso quando você entende, quando essa palavra entra no teu coração e te muda. Isso é vida e vida com abundância. Amém? Olha só o que diz Provérbios 17, 28. Olha só que curiosidade. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Aleluia. E o que cerra os lábios é tido por entendido. Louvado seja Quanto mais diante de Deus, quanto mais com o nosso próximo. Amém? Amém. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios 17, 28. Provérbios 29 e 20. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. De novo, tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Vocês estão percebendo a associação que a palavra de Deus faz sobre precipitação e tolice e estultícia? Precipitação, falar precipitado ou agir precipitado. Vocês estão notando a associação disso com falta de sabedoria? Amém? Amém. Continuando. Provérbios 10, de 19 a 21. Na multidão das palavras, missionária, não falta pecado. Olha só, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo. Glórias a Deus. O coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Gente, não é uma, nem duas, nem três, é acho que uma dezena de palavras que associam essas coisas. Eu depender do Senhor, eu cuidar com os meus atos e as minhas palavras, isso eu sou sábio. E eu ser precipitado no falar e no agir, eu sou tolo. Amém? E isso, por consequência, me faz adoecer e destruição das minhas obras.
Aleluia. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Verdade. Amém? Aleluia, Jesus. Na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. O prato escolhido é a língua do justo, e o coração dos perversos de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Isso foi Provérbios 10, 19 e 21. Provérbios 21, 5. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma coisa é tu ser diligente, ou seja, trabalhador. Outra coisa é tu ser apressado. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Estão entendendo? Glória a Deus. Eu creio que Deus está falando com os irmãos, amém? Amém. A diferença entre ser trabalhador, porque às vezes as pessoas confundem ser trabalhador e ser apressado. Amém? Amém, Jesus. Então a Bíblia diferencia essas coisas. Glórias a Deus. Os pensamentos do diligente ou do trabalhador tendem só para a abundância, porém os de todo apressado dão somente para a pobreza. Aleluia. Então, façam um discernimento. Deus, eu estou sendo apressado ou eu estou sendo trabalhador? Glórias Eu a quero Deus. fazer as coisas, tá, mas isso não é ser apressado ou ser precipitado? Amém? Amém, Jesus. Isso foi Provérbios 21, 5. Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada, presta atenção, como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Glória a Deus. Aleluia. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Imagina uma cidade derrubada sem muro, ou seja, destruído, certo? Além do muro estar destruído, o que diz aqui? A cidade está derrubada, ou seja, passa tudo, ou seja, não tem defesa, não tem nada. Amém? Mas que a nossa muralha esteja, Glórias a Deus. Aleluia. amém? Que a nossa muralha esteja alta, esteja estendida, e que a nossa cidade esteja edificada. O que quer dizer isso? Nossa muralha é a nossa boca, nossas ações, e a nossa cidade Aleluia. é a nossa fé. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Às vezes, para entender melhor a palavra de Deus, inverte o versículo. Como a cidade edificada com um muro, assim é o homem que contém o seu espírito. A gente entende mais também, amém? Amém. Então façam esse exercício, pega o versículo e inverte, que dá para entender também bastante. Olha só, como a cidade derrubada sem muro, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Como a cidade edificada e com muralha, assim é um homem que contém o seu espírito. Glórias a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Provérbios 10, 14. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo aproxima da ruína. Olha só que profundo aqui. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo aproxima da ruína. Então o coração sábio, ele entesoura cada vez mais sabedoria. Ele quer cada vez mais sabedoria, porque ele sabe que sabedoria conduz a vida. Mas a boca do tolo aproxima da ruína. Ou seja, por isso que é necessário cada vez mais buscar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, Aleluia. para que a gente seja sábio e cada vez mais entesoure mais sabedoria Aleluia. e nos Glória a distancie de toda ruína. Amém? Amém, Jesus. Glória a Jesus. Provérbios, e dá-lhe Bíblia. Pode ser? Amém. Provérbios 18, 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Aleluia. Glória a Deus. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. O Senhor, Ele nos fala
para nos advertir, para nos guiar a pastagens verdejantes. E Ele cada vez nos, invertendo aqui, a boca do sábio é a sua própria salvação, e os seus lábios uma liberdade para a sua alma. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Amém. Isso foi o contrário de Provérbios 18:7. Continuando, Provérbios 14:29. O longânimo é grande entendimento. O paciente, o longânimo é grande entendimento. Aqui agora Deus está falando de uma face da sabedoria, paciência. Amém? Domínio próprio. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Quem que a gente está exaltando? Amém, gente? Amém. Pensemos, quem que a gente está exaltando? A Jesus? Sendo precipitado, falando que quer? Jamais. É verdade. Jamais. A gente está exaltando a loucura. A Bíblia nos fala isso. Amém? Glória a Deus. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Yes. Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Amém? Então, até diante de Deus, faz isso, faz aquilo. Às vezes não é o tempo de Deus para ti, para determinada coisa. Às vezes tem portas que se abrem que não é de Deus. Amém? E aí a pessoa entra. Mas o que diz aqui? Responder antes de ouvir estultícia e vergonha. Ouça Deus, busca Deus. E o que acontece num julgamento? O juiz não ouve as duas partes, não ouve o advogado, não ouve o promotor, e aí depois não ouve os jurados. Assim também a gente deve fazer. Antes de responder alguma coisa, ouvir as duas partes. Mas o irmão fez isso, mas isso e aquilo. Peraí. Ouça todas as partes. Às vezes não dá para se entender no momento, mas com o tempo as coisas vão se explicando. Então, responder antes de ouvir é vergonha e é tolice. Estultícia é tolice. Amém? Então, em cada relacionamento, em cada situação, e esse responder quer dizer como que eu vou tratar também. Como que eu vou tratar as pessoas. Eu tenho que te ouvir, eu tenho que te conhecer primeiro para saber como que eu tenho que te tratar, como que a gente tem que se tratar um ao outro. Amém? Amém. Então a paciência, a longanimidade, amém? São frutos do Espírito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Provérbios 25:8. Não te precipites em litigar. Litigar quer dizer brigar. Não te precipites em brigar, para que depois ao fim fique sem ação, quando teu próximo te puser em apuros. O que quer dizer? Muitas vezes você vai querer pedir satisfação de alguém, e aí já vem julgando. E aí a outra pessoa, mas é isso, mas eu fiz isso, aconteceu por causa daquilo outro. E aí você passa vergonha e tem que pedir perdão para a pessoa, porque você julgou precipitadamente. Amém? Então a Bíblia fala aqui, Provérbios 25:8. Não te apresses em brigar, para que depois ao fim fique sem ação, quando teu próximo te puser em apuros. Eclesiastes 7, tá bom de Bíblia ou pode ser mais? Mais um pouquinho? Deus de maravilha. Glória a Deus, Jesus. Os irmãos, não, por hoje por hoje Deus a gente fala. Glória a Deus. Eclesiastes 7, 8 e 9. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, diz a palavra de Deus. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te,
porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Grande é o Senhor Jesus. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Amém? Amém, Jesus. Tiago 1, de 19 a 20. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Essa aqui eu acho que os irmãos já ouviram falar. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Às vezes a gente quer fazer a justiça, né? Você acha Deus, quer fazer a justiça, mas a ira do homem não produz a justiça de Deus, diz a palavra. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Todo homem então, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Provérbios, olha só o aviso que Deus dá aqui. Provérbios 19, de 2 a 3. Assim como não é bom ficar a alma sem o conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Assim como é bom a alma não ficar sem o conhecimento, assim peca aquele que se apressa com seus pés. Amém? E olha só aonde que pode levar isso. A pressa, a precipitação, a altivez de espírito. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Cuidado. Porque a tua ira, a tua precipitação, a tua falta de conhecimento, de se ajoelhar diante da palavra de Deus, e Espírito Santo, entra a tua palavra em mim, quero te conhecer, quero conhecer a tua palavra, quero aprender, quero, Senhor Deus, ministrado, Jesus. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Ah, porque Deus isso, ah, porque Deus aquilo, ah, porque isso, Deus. Tudo isso por causa da precipitação, por causa da falta de conhecimento, por causa da falta de entrega e vivência da palavra de Deus. Amém. Amém? Cuidado, é um aviso. Aleluia, Jesus. As pessoas muitas vezes se iram contra o próprio Deus. Que isso nunca nos aconteça. Se irá contra o nosso Salvador, contra o nosso Senhor. Amém? Amém, Jesus. Glória a Jesus. E para completar, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Por que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz isso porque Jesus ele fala que da abundância do coração fala a boca. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Olha só como é que começa as coisas aqui. Começa enchendo aqui. Aquilo que enche aqui, desce para cá. E aquilo que enche aqui, desce para cá. Então cuidado com o que tu ocupa a tua mente, os teus pensamentos. Glória a Deus. A Bíblia diz, tudo quanto é honesto, puro, que a virtude, que a louvor, seja isso, aquilo que ocupe os vossos pensamentos. Para quê? Para que se enche o teu coração de amor, de bondade, de domínio próprio, Aleluia, Deus. de esperança, de ouvir, e as tuas ações e as tuas palavras sejam de vida. Por isso que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Amém, Jesus. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso se refere também a qualquer relacionamento, qualquer tipo de relacionamento,
pais, irmãos, cônjuges, patrões, o governo e o pastor e os irmãos, isso e aquilo. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Não tenho que falar bem da pessoa, profetiza bem, profetiza bem, profetiza bem. Amém? Amém, Jesus. Glória a Aleluia. Jesus, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. A Bíblia fala, por quê? Porque a Bíblia fala que o próprio Deus se ira todos os dias, mas também todos os dias vem a sua misericórdia. Aleluia. São novas a cada manhã. O problema não está em se irar, o problema está em alimentar. É como se fosse, né? Alguém uma vez comparou como se fosse dois lobos, né? Um lobo branco, um lobo negro, simbolizando, né, o bem, simbolizando o mal. Aquele que tu mais alimenta é aquele que vai ficar mais forte. Então, a ira se abriga no meio dos tolos. Amém? A ira não produz a justiça de Deus. A precipitação, ou seja, aquele que não domina, aquele que não freia a sua alma, ele está dando guarida para a ira, e a ira faz a pessoa se precipitar e não é sábio. Amém? Então, buscando a palavra de Deus, se alimentando da palavra, a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Ele é a palavra de Deus, nos alimenta a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que se enche aqui transborda para cá, e que se enche aqui transborda para cá. Glórias a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Gostaria que os Aleluia. irmãos ficassem de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Gostaria, se for possível, os irmãos colocassem a mão no coração. Agora a gente vai fazer uma oração. Logo em seguida, quem quiser uma oração pode vir aqui, a gente orará por você. Glória a Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Oh, aleluia. Senhor, tu vê as nossas vidas aqui, Pai. Oh, Deus, tu vê as nossas vidas aqui, Senhor. Tu conheces, Jesus, os nossos corações, Senhor Deus, tu conheces, Senhor, que a gente quer te servir, Jesus, que a gente quer te seguir, Oh, aleluia, Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que, Senhor Deus, ela é vida, Senhor Deus, a sabedoria de Deus, Senhor. Jesus, muito obrigado. Deus, nos ajuda a viver, a conhecer a tua palavra, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, sermos sábios, Senhor Deus, Senhor Deus, de vida, Senhor. Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa congregação, Senhor, por essa igreja, Senhor Deus, que te busca, Jesus, que está nos teus pés, Jesus. Senhor, abençoa, Senhor Deus, missionário Matilde, Senhor Deus, o irmão, Senhor Deus, Josemar, Senhor Deus, suas famílias, Senhor Deus, cada um aqui. Deus abençoa, Senhor Deus. Tu tens suprido, Jesus, oh Deus, as necessidades, Senhor, oh Deus, abençoa, Senhor, oh Deus, traz mais e mais vida, Senhor, oh Deus, que cada um daqueles que estão aqui, Senhor, oh Deus, se transformem, Senhor, oh Deus, em evangelistas, oh Deus, evangelista, Senhor Deus, de trazer as vidas para a tua casa, Senhor, porque na tua casa, na tua presença, Senhor Deus, abundância de alegria. Tu tens, Senhor Deus, oh, promessas, Senhor Deus, tu tens promessas, Senhor Deus, para cada um de nós, Senhor. Tu tens promessa de vida e vida com abundância na tua palavra, Jesus. Jesus, abençoa, cura, Jesus. Cura, Senhor Deus, Sica, Laramachurica, Iricanta, Lama, Sica, Larama, Sica, Laramachurica, Lama, Sica, Larama, oh, aleluia, 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 Senhor, aleluia, 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 aleluia.